Bom dia, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Mais um dia, que Deus continue abençoando todos vocês. Vocês já são abençoados, meus amados irmãos. Mais uma reflexão aqui, mais um dia, na presença de Deus, né? Estamos aqui, irmão, estudando sobre quem era a serpente no Éden. E eu estou trazendo um estudo, irmão, para trazer um esclarecimento para vocês. Tem muita gente que não tem tempo de estudar. Então eu estudo muita Bíblia e gostaria de passar um pouco do conhecimento do estudo que eu aprendi com Deus aqui, né? Para que vocês se sintam incentivados a vocês estudar a Bíblia e não ser carregado por falácia dos outros, por vento de doutrina. Tá certo, meu irmão? Paulo já escrevia isso aí. Então, irmão, nós estamos aqui distorcendo a palavra, olha. Torceram, nós estamos distorcendo a graça. Eu prego o evangelho da graça, em linha com a palavra. Então, irmão, aqui nós estamos aqui para descobrir quem é essa serpente no Éden e que nome é dado essa tal de serpente no Éden. Então, irmão, existem vários nomes que se dão a essa serpente, como nome de diabo, de Satanás, um tanto dos nomes. Mas serpente, irmão, nada mais é do que uma palavra. Uma palavra. E que essa palavra, ela é um adjetivo. Adjetivo, ela tem o sentido de mudar, de dar nome a quem vai narrar a frase, ao autor da frase. Ela se coloca como se fosse uma pessoa, algo, entendeu? Então, ela dá uma narrativa, ela tem o poder de modificar o sentido da frase, tá certo? Então, o autor aqui, ele bota uma serpente, né? O nome de uma serpente que tem uma conversa com a mulher. Mas eu pergunto a você, seja bem sincero, irmão, desde que você entende de gente, você já viu serpente falar com alguém? Não. Irmão, nem você ouviu, nem vai ver, nem nunca viu alguém que viu, que ouviu e que vai ver. A serpente que fala com o ser humano, que fala com as pessoas, eu vou trazer nos dias de hoje. Mas lá no dia de Adão, quem foi essa serpente que falou com Eva? Adão. Nos dias de Jesus, quem era essa serpente que falava com Jesus? Os sacerdotes, os seres humanos da época, todos aqueles que se levantavam contra Jesus. Era a serpente falando, era Adão falando. E nos dias de hoje, irmão, somos nós que se levanta contra a palavra de Deus. Nós somos a serpente. Nós somos o filho do diabo. Essa serpente era Adão, esse diabo era Adão. Então, nos dias de hoje, os filhos dos diabos, nos dias de Jesus, eram os sacerdotes, eram aquelas pessoas que se levantavam contra Jesus. Nos dias de hoje, somos nós. Dá o nome de Satanás, diabo, serpente, anticristo. É o que João escreve lá na epístola dele, filhinho, já é a última hora. E como ouviste que o anticristo vem, muitos anticristos já têm se levantado no meio de nós, olha, no meio dele. Irmãos que estavam no meio deles, tinham se levantado como anticristo. Pedro se levantou-se contra Jesus,
Jesus chamou ele de Satanás, mas era um anticristo, estava se opondo contra Jesus. Os sacerdotes, os fariseus se opunham contra Jesus. O sistema religioso de hoje se opõe contra os feitos que Jesus fez lá na cruz. E eles tentam fazer tudo que Jesus já fez, eles querem fazer de novo, anulando o que Jesus já fez. E porquanto eles vivem numa mentira, vivem numa idolatria, vivem numa religiosidade farisaica, que o pai deles nada é mais do que o diabo e Adão. Irmão, é pesada a palavra? É. Tem confronto? Tem. Tem debate? Tem. Toda a vida que Jesus se encontrou com os fariseus, era guerra, era debate, era confusão, porque Jesus trazia a verdade. E olha que eles não tinham motivo de questionar com Jesus, porque Jesus era o próprio Deus, e Jesus era a verdade, e Jesus não tinha pecado, e Jesus falava a verdade. Agora, imagine eu, primeiro, eu peco. Ó, irmão, só para os irmãos entender, isso aqui é a Bíblia viva, certo? Se eu fosse fazer uma história da minha vida, dos meus erros, aqui não cabia. Só isso. Agora, se você escrevesse cada erro que você comete, desde que você nasceu, eu lhe pergunto, será que cabia aqui? Será que os seus erros, as suas hipocrisias cabia aí dentro? Eu vou responder por mim. O meu não cabia. Certo, meus irmãos? O meu não cabia. A gente não é para andar pecando. A gente até peca e erra. A gente antes da gente conhecer Jesus, a gente pecava, vivia o dia a dia 100% pecando. 100% o dia pecando. Hoje em dia, irmão, não é mais assim. Não é mais assim. Não é que a gente não erre, não é que a gente não peque. A gente peca. Irmão, se eu dissesse aqui que eu não erro, eu seria um mentiroso e um hipócrita. Certo? Eu estaria pecando 2 vezes. Pecando porque digo que não peco e pecando porque eu peco. Estaria contra Jesus. Então, eu erro. Não deveria, mas erro. Peco. Não deveria, mas peco. O que eu quero fazer, eu tomo as palavras de Paulo. O bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero, eu vou e faço. E eu pergunto aí a você do outro lado. Você não erra, não? Irmão, errar é humano. Errar é humano. Não devemos errar. Errar é humano. Agora, irmão, idiota e burrice é você continuar todo dia nas mesmas práticas, nos mesmos erros. Aí você está brincando com Deus. Você está fazendo Deus de chacota. Então vamos aqui. Então, irmão, nós estamos aqui para descobrir quem é a serpente no Éden e quem é o diabo e qual foi o pecado dessa serpente que as pessoas atribuem a Eva, atribuem a um ser espiritual, um cão de chifre, de rabo que a religião criou. Outros dizem que foi a fruta, a maçã. Outros dizem que foi sexo que a serpente fez com Eva e nasceu... Ó, irmão, é tanta da baboseira. Meu Deus do céu. Ó, irmão, misericórdia. Irmão, então a gente vai descobrir, a gente escrafuchando direitinho, a gente vai ver que lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, Deus cria o homem. Deus cria o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E ali ele cria o homem espiritual. Vai bater com a epístola de João, capítulo 1,
Você vai lendo ali onde o verbo se fez carne e vai bater lá com Éfeso, aonde Paulo diz no capítulo 1, do versículo 4 em diante. Certo? Então, vai bater ali que nós fomos criados na criação do mundo. Certo? E ali, irmão, Deus cria o homem ao seu espírito. Quando chega lá em Gênesis, mais na frente, no versículo 2, né? No capítulo 2, Deus faz o homem, no capítulo 2, versículo 7, Deus cria o homem, matéria, corpo. E ele cria o homem do pó da terra. O homem vem de baixo da terra, terreno. O homem é terreno. Então Deus já tinha feito o homem espiritual, que significa de cima, a imagem de Deus, que é a santidade, que é a pureza. Está lá em Tiago, no capítulo 1, do versículo 12 até o 18 por aí, né? Está lá relatando sobre a dádiva de Deus, está falando sobre o homem ser atraído, ser tentado pelo pecado, a concupiscência dos olhos, né? E o pecado sendo gerado traz morte. Então nós já desfunchamos isso aí, estamos desfunchando isso aí. E quando a gente chega lá em Gênesis 2, capítulo 16, do 15, Deus criou o jardim, botou o homem lá para cultivar, e no 16, 17, Deus dá uma ordem ao homem. Deus dá uma ordem ao homem. E Deus disse que ele podia comer de todas as árvores que estavam no jardim. Podia comer livremente, de qualquer árvore. Mas quando chega no 17, Deus ordenou que da árvore que estava no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, dela ele não comesse, nem tocasse nela, porque no dia que ele dela comesse, certamente ele morreria. Certo? Deus dá essa ordem a Adão. E daí para frente, Deus faz os animais, faz o jardim lá e tal, e chama Adão, e manda ele dar ordem para ele botar nome nos bichos tudinho, nas plantas, em tudo. E ali Deus disse que ele ia dominar sobre todas elas, e ele ia ser maior do que todos eles, ia ser o mais astuto de todos eles e tal. Então, quando chega em Gênesis, né, no capítulo 20, Gênesis 2, 25, quer ver? Gênesis 2. Essa Bíblia aqui é mais ruim de manusear. Quando chega em Gênesis 2, 25, ambos, o homem e a mulher, estavam nus, mas não sentiam vergonha. Então, irmão, quando chega em Gênesis 2, 25, a mulher aqui, Deus, Adão e Eva não se sentiam vergonha um do outro. Os dois não sentiam vergonha. Até aqui, irmão, eles eram igual a Deus. Ele era a imagem de Deus, na santidade, na luz. Ele não sabia o que era treva. Mas quando chega em Gênesis, capítulo 3, até o versículo 4, a gente vê uma narrativa do autor aqui, que escreveu, que Eva mais Adão, aqui, existe uma conversa de uma serpente com Eva, e daqui do 3 para trás não existe nenhuma conversa de serpente. Não existe. Não existe. Certo? E não existe nenhum nome dado a uma serpente para trás. Então, essa serpente aqui nada mais é do que uma metáfora de que
um nome, um adjetivo. Essa serpente aqui nada mais é do que Adão, porque a conversa de Deus foi com Adão, não foi com serpente. Então, o autor podia ter botado aqui o nome Adão fala com Eva, não, ele botou uma serpente. Para o autor aqui, criou um ser espiritual que estava lá no céu e que guerreou com Deus e que fez uma rebelião escondida de Deus. Irmão, Deus é onisciente e onipresente. Como é que um ser espiritual ia fazer uma guerra lá e Deus não ia ver, irmão? Irmão, aqui no relato de Gênesis, diz que Deus expulsou Adão, mais na frente, Gênesis 3, para chegar no 4, diz que Deus expulsou Adão do paraíso e botou um anjo lá para que o pecado não entrasse lá, que Adão tinha pecado. Irmão, e se Deus tirou a serpente, se Deus tirou Adão lá do Éden, e como é que ele deixou a serpente lá, que é o pecado? Entendeu, meu irmão? Então você tem que ler a Bíblia com entendimento. Depois Deus vai relatando, dando as características de como que essa serpente ia viver. Aí você vê que ia lavrar a terra, que ia rastejar no chão. Adão rasteja no chão? Não, irmão, rastejar no chão é porque ele era terreno, ele é humano, ele ia andar no chão, ia comer do que o chão produzisse a ele. E ele ia ter espinho, a terra ia ser amaldiçoada por causa do pecado dele. Se você ler o relato, você vai vendo que esses atributos, tudo vem do ser humano. Todas essas características que Deus vai dizendo, como ia ser essa serpente, vem do ser humano. Então, essa serpente aqui nada mais é do que Adão. Tá certo, meu irmão? Então, se você ler aqui. Então, qual foi o pecado dessa serpente? O pecado da serpente, irmão, foi a mentira. Que é onde Jesus diz que o pai dos fariseus era o diabo, o pai da mentira. Por quê? Quem é o pai da mentira? Foi Adão quem criou a mentira aqui em Gênesis, do capítulo 3, do 1 até o 4. E vai narrando mais para frente, né? Então, os irmãos estudem bem direitinho aí, porque Adão aqui em Gênesis, ele não disse a Eva como o Senhor disse. Então, o pecado de Adão, aqui, Adão pecou e Eva também pecou. Porque quando Eva responde à serpente, ela não responde como Deus disse a Adão. E como é que Eva sabia que ela vai responder a Adão que Deus tinha dito de um modo diferente? Como é que ela sabia? Através de Adão, que já tinha dito a ela, irmão. Aqui a Bíblia não relata. Mas eu lhe pergunto a você, irmão, você já soube de uma história e você já contou a primeira pessoa? A primeira conta a segunda diferente, a segunda conta a terceira diferente, a terceira conta a quarta diferente, conta a quinta. Irmão, quando dá fé, isso vira uma bola de neve que não tem nada a ver com você disse a primeira vez. Tá certo, meu irmão? Então, o pecado lá no jardim do Éden não foi comer da árvore, não foi comer disso, não foi comer daquilo, não. Deus ordenou que o homem não comesse, porque Deus não queria que o homem ficasse conhecedor do bem e do mal. Mas ele desobedeceu e comeu. Então, o pecado está em quê? Na desobediência. São duas coisas: desobediência e a mentira. Primeiro veio a mentira. Primeiro foi a mentira. Da mesma forma que Abraão é o pai da fé, Adão é o pai da mentira. Primeiro ele mentiu. Aí mandou a mulher comer, a mulher veio o desejo, seduzido pelo desejo, pela concupiscência dos olhos, pelo paladar, pelo desejo de ser igual a Deus. Aí está lá em Tiago. Atraído pelo desejo, consumou o fato, deu lugar ao desejo, ficou perturbando aqui, foi lá, comeu
e praticou o pecado, e o pecado gerou a morte. E então Adão trouxe morte a todos os homens, por isso que ele é homicida desde o princípio. Não se firmou na verdade, olha, na mentira, porque não há verdade nele, quando prefere a mentira e é mentiroso, pai da mentira. Então nós paramos em João 44, tá aqui. Vamos, senão não vai dar tempo de fazer nada. Aqui, João 44, olha. Vocês, diz aqui, olha. Vocês são filhos de seu pai. Jesus respondeu para os fariseus. Vocês são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de realizar o desejo dele. Ele foi assassino, olha, assassino. Homem, assassino o quê, irmão? Ele matou, Adão matou alguém fisicamente? Não. Ele matou espiritualmente. Aqui fala-se da morte espiritual. Ele trouxe morte a todos os homens. Ele matou a humanidade espiritualmente. O homem era um ser celestial, passou a ser um ser terreno, com os pensamentos humanos da terra. Se encaixa aqui nos fariseus, que estavam no mesmo pensamento do pai dele, de Adão. O que vinha do céu, do Espírito Santo, de Deus, que era o próprio Deus falando, eles não acreditavam. E hoje a religião acredita nisso que eu estou pregando aqui? O sistema religioso acredita nisso? Será que vocês não estão do mesmo jeito dos fariseus aqui, não? Não invalida a palavra de Deus, não. Jesus já dizia que vós invalida a palavra de Deus pela vossa tradição, que eles invalidavam a palavra de Deus pela tradição deles. Então, aqui, irmão, está falando-se de assassino, uma morte espiritual que Adão trouxe aos homens. Está lá em Romanos, do capítulo 5, do 12 em diante. Olha, aí Jesus disse que eles realizavam o desejo do pai deles, que era Adão. Olha, ele foi assassino desde o princípio, olha. Assassino, matou toda a humanidade, olha. E também sempre odiou a verdade, olha. Ele não falou como Deus disse. Então, ele odiou a verdade. Ele preferiu falar a sua linguagem, o que vinha dele. E não, ele não falou o que vinha de Deus, do Espírito Santo. Mas ele falou, aqui ele está se opondo contra Deus, opositor. Ele se formou um opositor, um adversário de Deus, olha. Não há nenhum sinal de verdade nele, olha. Não há verdade nele. Ele anda na mentira, vive na mentira. Não é o que o sistema religioso hoje faz, não? Irmão, estuda a Bíblia e presta atenção. Se você crê como diz as Escrituras, ou se você crê como diz cada denominação onde você vai. Presta atenção, irmão, respeite o que é lei de Moisés, respeite o que é graça, respeite o que Jesus diz através de seus servos pelo Espírito Santo e preste atenção o que é que o homem diz pelo seu próprio Espírito que veio de Adão, o espírito terreno do mundo mundano, irmão. Presta atenção, pelo amor de Deus, estuda a Bíblia, irmão, devagarzinho. Vá anotando, ó, irmão, quando você está lendo esse texto aqui, entre, irmão, lá no texto, como se você estivesse lá e Jesus estivesse falando para você, para ver de qual lado você está. Aí você traz para os dias de hoje, aí você aqui vem trazendo a narrativa para os dias de hoje. Jesus está falando aqui com você e você aqui tem que estar prestar atenção para você estar aqui aqui quando narra o texto, existe dois lados. O lado da verdade e o lado da mentira. O lado de Jesus e o dos fariseus. Em qual lado que você se encaixa aqui, irmão? Se você se encaixar no dos fariseus, você é um mentiroso. Você é um falso profeta.
Se você se encaixar no de Jesus aqui, você é filho de Deus, você é irmão de Jesus, você sai da mentira e vem na verdade. Você deixa de obedecer às pessoas que diz que é o seu tutor e você vai obedecer ao tutor Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Os olhos iluminados, irmão. Então vamos aqui. Assim, o 45, olha. Sim, aí não há verdade nele, né? Olha, quando mente, isso lhe é perfeitamente normal. Olha, Jesus disse que ele mentiu, que os fariseus mentiam, e isso era perfeitamente normal sobre eles. A religião não anda assim, não? As doutrinas que eles pregam contra Cristo, que é contra Cristo, para eles não é normal, não? Olha, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Olha aí, irmão. Irmão, tudo que foi ordenança da lei, todas as abluções, olha, dízimo, Páscoa, batismo, sacrifício, voto, jejum, oração, olha, tudo que era ordenança da lei, Jesus aboliu, cravou lá na cruz do Calvário. A religião foi lá, arrancou da cruz, joga no seio da igreja. Então eles invalidam a palavra de Deus pelas tradições que vem desde lá. Vem desde lá de Adão. Adão não se firmou na verdade, falou do que era próprio. Os fariseus, na época, pregavam o que eles achavam, queria arrastar Jesus para a mentira, invalidava a palavra de Jesus e hoje invalida a mesma coisa. O sistema religioso faz a mesma coisa. Tá certo, meus irmãos? 45. Assim sendo, quando eu falo a verdade, vocês naturalmente não creem em mim. Olha, Jesus falava a verdade e os fariseus não criam. Sistema religioso do mesmo jeito. Não só o sistema religioso, mas a humanidade inteira está nessa situação. Aqueles que não crêem, pior ainda. Se quem lê a Bíblia faz pior, imagine quem não conhece, né? Olha, 46. Quem de vocês pode verdadeiramente acusar-me de um único pecado? Olha, eles diziam que Jesus era mentiroso. Então Jesus perguntou para ele, qual de vocês pode acusar eu de algum pecado? Olha, irmão, quem é que podia acusar Jesus de pecado? Ninguém. Ele nunca pecou. Agora, imagine eu, como eu disse que meus pecados não caberiam aqui dentro. E você também. Responda aí para Jesus. Para mim não. Não responda para mim não, irmão. Que você contar a mim, eu conto a outra ali. Já já o mundo inteiro sabe. Mas responda para ele aí. Né? Quem de vocês verdadeiramente pode me acusar de um único pecado? E já que eu estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Olha, Jesus disse que se ele tinha algum pecado, eles acusassem. Mas porque já que eu estou falando a verdade, e porque vocês não creem em mim, Jesus disse, já que eu estou falando a verdade e vocês não creem em mim, todo aquele que pertence a Deus, ouve a palavra de Deus. Como vocês não ouvem, isto prova que não são deles. Olha, Jesus disse que todo aquele que ouve, que segue a palavra de Jesus, Jesus disse, olha, se a minha palavra permanecer em vocês, vocês serão meus discípulos. Se o Filho do Homem verdadeiramente libertar, vocês serão libertos, serão livres. Olha, irmão, se vocês atentar para essa palavra e receber, e essa palavra permanecer em vocês, vocês são livres.
vocês são filhos. Mas se não, irmão, não é não. Aqui o texto está dizendo, não é. Não é. Olha, por quê? Porque ele diz que quem é de Deus ouve a palavra dele. Olha, todo aquele que pertence a Deus ouve as palavras de Deus. E como vocês não ouvem, isso prova que vocês não são dele. Ó, irmão, se vocês ouvirem a palavra e a palavra permanecer em vocês, vocês provam que são deles. Do contrário, aqui, irmão, a palavra aqui está no presente do passado, olha. Não é. Não é. Tá certo, meu irmão? Não é. Não é. Certo? 48. Diz aqui. Eles disseram a Jesus: por acaso não temos razão em dizer que você é samaritano e que está dominado por um demônio? Miséria. Irmãozinho, minha irmãzinha, meu irmãozinho, pelo amor de Deus. Que povo de coração duro, hein, meu irmão? Ô coração de pedra, não é não, meus irmãos? Irmão, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos e minhas queridas, você que está ouvindo essa mensagem aí, será, meus irmãos, que o coração de vocês está nesses fariseus aqui? Será que vocês têm coragem de abrir a boca e dizer que eu estou endemoniado? Eu pregando a verdade aqui? Ou será que essa mentira que está enraizada aí, que virou uma árvore gigantesca na mente de vocês, é a mentira? E você está igual os fariseus aqui, que vocês rejeitam? Vocês será que vão fazer a mesma coisa? Olhe aqui, irmão. Os fariseus diziam que Jesus era samaritano, porque os samaritanos não falavam com os judeus, eram intrigados, porque eles não acreditavam na ressurreição, e os judeus acreditavam. A Bíblia, a Torá da época, as escrituras da época testificavam de Jesus, que ele era o Messias, que ele era o profeta. E olha, e Jesus era a verdade, não tinha pecado. Meu irmão, que homens de coração obstinado, hein? Misericórdia, hein? Será que o sistema religioso hoje não é do mesmo jeito, não? Meu Deus do céu. Misericórdia. Olha, irmão, vamos para frente, vamos. Olha, eles disseram a Jesus: por acaso não temos razão em dizer que você é samaritano e que está dominado por um demônio? Olha aí, meu irmão. Irmão, eles disseram que quem falava na boca de Jesus era o demônio. Jesus estava dominado por um demônio, estava dizendo, vou atualizar nos dias de hoje, está desviado, deixou os caminhos de Jesus. É o diabo que tomou conta dele. Atualizando para hoje, o sistema religioso diz aí, está desviado dos caminhos do Senhor, está endemoniado. 7 demônios agora tomou conta dele, agora é 8. Misericórdia. Atribuindo o que o Espírito Santo fala a quem? Blasfemando, irmão, sem saber. O povo que diz que é de Deus hoje blasfema e não sabe nem o que é blasfêmia. Mas vamos para frente. Não, disse Jesus. Olha, eles disseram que Jesus era samaritano, Jesus era judeu. E disse que eles aqui estavam dominados, ele estava dizendo aqui que Jesus era samaritano, que não fazia parte do povo de Deus, que para fazer parte do povo de Deus tinha que fazer a circuncisão. Só que Jesus foi apresentado lá no templo e tinha feito, mas eles não acreditavam. Eles conheciam o pai de Jesus e conheciam que Jesus tinha feito a circuncisão. Jesus fazia parte do povo de Israel, mas
Irmão, o coração é duro, viu? Coração é duro. Irmão, existem uns tipos de pedra aí, que tem umas pedras que quando você bate, ela tine que nem um sino. E essas pedras, ela é dura, ela é mais dura do que as outras. Para quebrar, irmão, é difícil. E quando dá, ela quebra assim toda, de uma vez, no meio, sabe? As pedras é dura. Então, as pedras aqui era dura, irmão. Sentido embotado, sentido fechado. Ó, irmão, aqui não passava nem uma brecha da verdade na mente deles não, viu? Aí Jesus responde, olha, não, disse Jesus, não estou endemoniado por nenhum demônio, porque eu honro meu Pai e vocês me desonram. Ó, irmão, quando eles diziam isso, eles desonravam Jesus. E o que Jesus dizia, irmão, era verdade. O que Jesus falava era pelo Espírito Santo, honrava o Pai dele. Mas o que eles diziam, desonrava Jesus e desonrava o Pai. Porque eles atribuíam tudo que Jesus fazia ao demônio, ao diabo, a Beelzebul. Só que Jesus retribuía, dizendo que filho do diabo, e o diabo era o que eles faziam, que era o pai da mentira, que era Adão. Certo, meu irmão? Isso está lá em Romano. Se você for ler 1 de Coríntios, capítulo 15, você vai ver também, lá quando fala da ressurreição, lá vai estar o nomezinho de Adão, que trouxe a mentira e que trouxe o pecado, e que o espiritual não nasce enquanto o carnal não foi morto, não foi enterrado. Tem toda uma simbologia, mas se o irmão lê 1 de Coríntios, onde fala da ressurreição, como ressurgirão os mortos? Aí o irmão vai entender. Tá certo, irmão? Senão o texto aqui fica muito grande. Então Jesus respondeu e disse que não estava dominado por nenhum demônio, por nenhum espírito, e o que ele falava vinha do Pai e honrava o Pai. E eles desonravam o Pai. Olha, o sistema religioso faz isso. Olha, não estou buscando glória. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas existe alguém que a busque para mim, e ele é o juiz. Pronto, Jesus disse, olha, o que eu estou dizendo, eu não busco glória para mim mesmo, mas existe um que busca glória para mim, e ele é o juiz. Estava falando do Pai dele, de Deus, né? Ele é o juiz. 51. A verdade é que todos que obedecem a minha palavra jamais morrerão. Olha, Jesus disse que aquele que seguisse as palavras dele, que obedecesse as palavras dele, e que as palavras dele permanecessem neles. Lembra que lá atrás que Jesus disse que seria um discípulo dele? Que se Jesus libertasse verdadeiramente, eles seriam livres e seriam filhos, pertencia ao Pai. Então, se essas palavras, irmão, entrar em você, permanecer em você, você torna-se filho. Agora, irmão, crer, acreditar, a palavra entrar e a palavra ficar, não é você voltar para ir fazer as práticas lá que você fazia lá, não. Porque eu vou dizer a vocês, irmão, quando um verdadeiro filho de Deus, que não conhece a verdade, mas quando Jesus liberta, que é essa palavra aqui, liberta, irmão, olha, aqui tá ligado, olha. Tá vendo? Aqui tá ligado, olha. Aqui é o crente ligado com o sistema religioso mentiroso. Quando ele conhece, ó, irmão, ele desliga. Jesus disse que uma árvore má não pode dar bom fruto. Jesus disse que uma fonte de água doce não pode dar água doce nem salgada. Ou é ou não é. Tá certo, meu irmão? Ou é ou não é. Ou você vive na mentira ou você vive na verdade.
Ou você vive nas luzes ou você vive nas trevas. Ou você é santo ou você é pecador. Um dos dois. Pronto, então vamos aqui. Jesus disse que se eles andassem, olha, a verdade é que todo que obedece à minha palavra jamais morrerão. 52. Então, os líderes dos judeus disseram: agora sabemos que você está endemoniado pelo demônio. Até Abraão e os profetas que obedeceram-lhe vai livrar um homem da morte. Ó, irmão. Então os líderes dos judeus disseram: agora sabemos que você está endemoniado pelo demônio. Olha, eles disseram que Jesus estava endemoniado pelo demônio, porque Jesus disse que aquele que obedecesse à palavra dele jamais morreria. Aí, irmão, eles interrogaram Jesus e afirmaram que Jesus estava com demônio, porque Jesus tinha dito que quem cresce, obedecesse a palavra dele, jamais morreria. Aí eles aqui vêm interrogando sobre a morte de Abraão, que Abraão morreu e os profetas. Olha, até Abraão e os profetas mais poderosos, olha, eles diziam que Abraão e os profetas eram mais poderosos do que Jesus. Misericórdia. Querendo, irmão, olha, diminuindo Jesus. Não é o que a religião faz hoje, não, irmão. Bota Jesus lá embaixo. E o que eles pregam, a religiosidade deles, eles que são os deuses, eles que são os sabedores, eles que são os doutores da divindade, a jactância, mano. Paulo diz: aonde está a jactância? Foi de nós excluída. Arrogância, irmão. Olha. Até Abraão e os profetas já mais poderosos morreram. Olha. Eles disseram: irmão, você é mais poderoso do que Abraão, é? Abraão, que é o nosso pai, e os profetas, que são poderosos, que é quem Deus dá a palavra, eles morreram. Olha, como você disse que quem crê, quem obedecer a sua palavra, não vai morrer. Ô coraçãozinho, né, irmão? Misericórdia. Meu Deus do céu, olha. E vocês ainda diz que obedecem-lhe, vai livrar um homem da morte. Olha, Jesus disse, aí eles disseram: e você tem coragem de dizer que quem obedece a palavra de você, você vai livrar da morte? Se Abraão não livrou, nem Abraão se livrou-se da morte. É o que ele estava respondendo a Jesus. Irmão, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você atentar para essa palavra, você tem vida eterna. E você nunca vai morrer. Mas o que eu estou dizendo, irmão, que você nunca vai morrer, é espiritualmente, não é fisicamente, não. Todos nós fisicamente vai morrer. Todos nós vamos morrer. Tá certo? Jesus não vai voltar, irmão, porque ele já mora dentro de você. Ele não vai, quer dizer, não é nem Jesus que mora dentro de você. Sabe quem é que mora dentro de você? É o próprio Deus. Aquele mesmo Espírito que habitou em Jesus. Aquele mesmo Espírito de Deus que manifestava no povo, desde da época da criação aqui, é o mesmo Espírito que habita em mim e você. Agora, para você não ser levado lá para o vento de doutrina, você abre aí a sua Bíblia, em Romano, no capítulo 8, do versículo 7 em diante. Se você ler todo o 8, está falando a luta da carne contra o Espírito. Mas você lê só do 7, porque a sua carne ela não sujeita à lei de Deus. Mas você lê que você vai ver que o próprio Deus é quem habita aí dentro de você. Não é mais Jesus. O Espírito de Jesus, naquela época, que era o próprio Deus também, mas que tinha a manifestação de filho. Ele habitava naquele... Ele manifestava
quando Jesus estava vivo, se manifestava, porque ele se manifestava entre o povo. E quando ele morreu, até a vinda dele, que foi no ano 70, que ele julgou Israel, o Espírito de Jesus se manifestava dentro daquele povo, começou a morar dentro daquele povo. Da morte dele para frente, começou a morar dentro do povo, porque nós somos tempo e morada do Espírito Santo. Quando Jesus sobe às alturas e ele entrega o reino ao Pai, que tudo está consumado, tudo está pronto, ele julgou Israel, ele veio, julgou o povo de Israel, julgou quem tinha matado os profetas de Abel até Zacarias. Então ele faz o julgamento e ali ele cumpre a missão que o pai dele deu, então ele entrega o reino ao pai e agora o próprio pai vem, que já morava em nós, agora se manifesta. O Espírito de Deus se manifesta em nós, está lá em Romanos, até o 11. Leia lá, irmão. O próprio Deus mora dentro de nós. Agora, difícil, irmão, é você acreditar numa coisa dessa, porque o que eu estou falando está em linha com a palavra e a sua mente está contaminada com a religião. Que a religião diz que, primeiro, quando ele encontra com você, diz que você não tem Deus. Aí você vai atrás de buscar Deus lá onde ele se reúne, no templo, aonde Deus não mora. Está lá em Atos, capítulo 17, versículo 24. E está lá em Atos, capítulo 7, versículo 48, que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Qual é o templo que Deus habita? Está lá em 1 de Coríntios, no capítulo 3, versículo 16 e 17. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 19, certo? E depois está lá em Colossenses, que nós somos a igreja, e está lá em Colossenses, capítulo 1, do 24, capítulo 1, capítulo 1, versículo 24 ao 28. Lê lá, irmão. O mistério que esteve oculto, desde geração, passou por todo mundo, foi revelado a Paulo. E chegou, está sendo revelado a você agora. Está sendo manifestado em você agora. Porque você está conhecendo essas verdades. Tá certo, meu amigo? Quando Paulo diz agora, não é agora não, é na época que ele escreveu, lá. Agora, em você, está se manifestando quando? Você estava lá? Não. Está se manifestando agora em quem? Em você. Ó. Você está lendo aí e você está lendo com seus olhos, com a sua vista, com a sua Bíblia aí, e o Espírito Santo de Deus que está aí dentro de você está testificando como é. Agora, você receba, toma posse e vá usufruir da sua herança. Tá certo, meu irmão? Olha. E então os líderes judeus disseram, 52, agora sabemos que você está endemoniado. Até Abraão e os profetas mais poderosos morreram. E você ainda diz que obedece-lhe vai livrar o homem da morte? Quer dizer que você é maior do que nosso pai Abraão, que morreu, e maior do que os profetas que morreram. Quem você pensa que é? Olha aqui, irmão. Misericórdia, meu Deus do céu. Diminuindo Jesus, irmão. Comparando Jesus, menor do que Abraão e menor do que o... Misericórdia. Irmão, não é o que a religião faz hoje, não. Misericórdia, né? Vamos para frente, irmão. Tá grande demais, já tá... Então Jesus disse, se eu estou apenas glorificando a mim mesmo, isto não tem valor algum. Porém, o meu Pai, que vocês dizem que é o seu Deus, quem está me glorificando? Olha, Jesus disse, olha, então a mim mesmo, Então Jesus disse isto, se eu estou apenas glorificando a mim mesmo,
isto não tem valor algum. Ó, Jesus disse, se eles disseram que Jesus estava glorificando a ele mesmo. Jesus disse, se eu glorifico a mim mesmo, isso não tem glória nenhuma. Porém, o meu Pai, que vocês dizem que é que é o seu Deus, quem está me glorificando. Então, Jesus disse que eles diziam que o pai deles era Deus. Jesus disse, esse Deus que vocês dizem, esse Deus que não é o pai de vocês, ele me glorifica. Tá certo, irmão? Mas vocês não o conhecem, mas eu conheço. Se eu disser que não conheço, seria mentiroso tanto quanto vocês. Olha, Jesus disse, olha, mas vocês não o conhecem, mas eu conheço. Se eu disser que não conheço, seria mentiroso tanto quanto vocês. Olha, Jesus disse que o Deus que eles diziam que era o pai de Abraão, que era Abraão, o pai deles, que era o Deus que Abraão servia. Eles diziam que era o pai dele. Jesus disse, vocês não conhecem o pai de Abraão. Agora, eu conheço. Se eu disser que eu não conheço ele, eu sou mentiroso, igual a vocês. Olha. Seria mentiroso igual a vocês. Mas a verdade é que eu conheço o Pai e obedeço a sua palavra. Olha, Jesus disse, eu conheço o Pai e obedeço a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, exultou por ver o tempo da minha vinda. Ele viu e ficou alegre. Olha, Jesus disse que Abraão ficou alegre por ter visto o dia da vinda. Olha, Abraão viu a vinda do Filho de Deus. Olha aí, irmão, só para quem tem olhos iluminados, que vê, que ele já vê, mas quem não tem, irmão, não vê. Olha, Abraão viu. Abraão viu pela fé, irmão. Eu vejo pela fé. Ele está dentro de mim, ele mora dentro de mim. Não preciso buscar o que está aqui. Irmão, só vou buscar uma coisa que eu não tenho. Se eu vou, eu nego que tem. Se eu chego lá no local e digo, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. E no meio da igreja ele passeava. Irmão, se quando eu cheguei lá ele já estava, para trás estava vazio. Não tinha nada. Irmão, quando eu cheguei lá, ele já ia comigo. Ele tem um cantor aí que canta uma música, o Senhor passou lá em casa. O Senhor passou lá em casa. Irmão, quem passa, tá de passagem. Passou, a casa ficou vazia. Em mim ele mora. Em mim ele veio, entrou e está morando até hoje. E vai morar até o dia de eu morrer. Eu tenho ele, de nada tenho falta. Eu tenho ele, de nada tenho falta. Certo? Abraão, o pai de vocês, exultou ao ver o tempo da minha vinda. Ele viu e ficou alegre. Os líderes judaicos disseram, olha, os líderes judaicos, os sacerdotes, os fariseus, olha, irmão, você não tem ainda 50 anos de idade e viu Abraão? Irmão, ai, olha, irmão, a passagem lá de Cornélio, hein? Ah, do mesmo jeito, não tá não? Cornélio queria entrar no ventre da mãe, olha. Olha, irmão, a cegueira grande demais, não é não? Olha, Jesus respondeu, a verdade é que antes de Abraão nascer, eu sou. Nesse ponto,
os líderes judaicos apanharam pedra para matar Jesus. Olha, matar Jesus. Mas ele se escondeu deles e deixou o templo. Jesus se escondeu no meio do povo e fugiu. Irmão, eles pegaram em pedra para matar Jesus. Imagina aí, meu irmão. Eita, meus irmãos. O crente, quando pega um pedaço de pão e levanta, daqui uns dias, hoje é dia 1º, né? Irmão, eu acho que quinta-feira agora, dessa semana, ou domingo agora, eles pegam um pão e levantam, matando Jesus. Paulo diz, todas as vezes que você come desse carro, anuncia, ó irmão, anuncia a morte do Senhor. Ó irmão, estão matando Jesus. Misericórdia. Só a graça de Deus, irmão, na vida desse povo. Só a graça de Deus. Ó irmão, tem muita gente boa, irmão, que por falta de entendimento está sendo enganado. Mas a maioria desses doutorzão aí, todos eles sabem disso, irmão. Mas só por causa disso aqui, ó, porque amo o Rio Metal, não quer deixar essa mentira, irmão. Não quer deixar essa religiosidade. Ó, irmão, tem uns aí que por falta, a mente está corrompida por causa do dinheiro e ele sabe, não sai. Mas tem uns que tá lá, irmão, é inocente. Nunca pensou desse jeito, nunca viu. Então, está ali dominado pelo cabresto, pela doutrina que é passada para ele. Ele. Do jeito que ele recebe, ele passa para a bancada da igreja, para o resto, para os membros. Aí, irmão, você vai sendo guiado pelo a doutrina humana, tá com véu e não enxerga. Lê aqui, mas não entra aqui no coração. Coração fechado, tampado, duro, igual os fariseus aqui. Irmãos, vou deixando a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã, irmão, se der certo, a gente vai descortinar lá para Tiago. Tem a epístola de Tiago para a gente ir. Aonde fala da conscupiscência do pecado que veio e a luz, né? Então, eu aqui descortinei, distorci, olha, Adão torceu, olha, a palavra de Deus, olha, eu estou distorcendo. Nós, pregadores da graça, do evangelho da graça, nós estamos distorcendo o que a religião torceu. Olha, irmão, vem desde lá de Adão. Adão não se firmou na verdade. Adão é o pai da mentira. Fala a sua própria linguagem. Irmão, nos dias de Jesus, quem eram os filhos do diabo? Que o diabo nada é mais do que Adão. Quem eram os filhos dele? Era os sacerdotes, era os escribas, era os fariseus. Jesus chamava eles de raça de víbora. Jesus chamava eles de cobra, de serpente. Jesus disse, quem escapará a vocês do fogo eterno? Olha, irmão, quem é que escapa vocês hoje do fogo eterno? É a graça, irmão. Quem são os filhos do diabo? Quem é da descendência de Adão, irmão? É a religião evangélica. Toda religião, irmão, quando eu estou dizendo a religião evangélica, eu estou falando aí de católico, eu estou falando aí de protestante, eu estou falando aí olha, irmão, toda placa de religião vem de religare. Eles querem religar você com Deus, quando Jesus já ligou lá na cruz do Calvário. Anda tudo numa mentira, é tudo feitiçaria. Ó, irmão, você não é salvo porque você anda com a Bíblia debaixo do braço e nem porque você frequenta esses lugares, não. Você anda com a Bíblia debaixo do braço, não conhece o conteúdo que tem aqui dentro, não toma posse, tudo isso aqui você faz dela mentira. Então, você anda na doutrina sua que lhe ensinaram do homem. Você chama Deus de mentiroso, você não anda na verdade e não pode viver a verdade. Tá certo, meu amado? Vou deixando a graça e a paz, dê um joinha, se inscreva no canal,
Graça e paz, Abba Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.